A interleucina 6, quando é liberada, miocina, ela vai levar ao aumento da atividade de AMPK. Quem que é AMPK? É uma proteína que vai aumentar a oxidação de gorduras. Para poder ter emagrecimento, eu preciso de ter a lipólise, que é a quebra da gordura, e depois a oxidação, que é a utilização de gorduras. A interleucina 6 aumenta a atividade da MPK, que aumenta a oxidação de gorduras, e agora contribui para poder emagrecer a pessoa. O seu músculo libera, quando tem uma contração específica, libera agora irisina. A irisina vai gerar uma repercussão fisiológica que vai agora modificar diversos aspectos que estão alterados aqui. Olha que interessante. Quando eu faço o exercício, daqui a pouquinho eu vou explicar agora como você vai fazer isso. O exercício libera PGC1-alfa. O PGC1-alfa tem uma proteína que está aqui na membrana da célula, que a gente chama de proteína 5, contendo domínio de fibronectina tipo 3. Quando ela é clivada, libera a irisina. Vou de novo. O músculo, quando aumenta a atividade de PGC1-alfa, leva agora a clivagem dessa proteína 5, contendo domínio de fibronectina tipo 3, que quando clivada, libera a irisina. O que vai fazer a irisina? A irisina é uma miocina. Por que miocina? Porque veio do músculo esquelético. A irisina vai no tecido adiposo branco, que é o tecido que acumula gordura, e agora transforma esse tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom. Como assim, Rafael? Por quê? Porque agora a irisina transforma o tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom. Porque nós temos basicamente dois tipos de tecido adiposo. O branco, que é aquele estoque de gordura, que é onde vai ter citocinas inflamatórias sendo produzidas, e o tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom, ele tem mais mitocôndrias, ele tem mais capacidade oxidativa, maior termogênese. E como que vai ser esse processo? Como é feito? A irisina aumenta no tecido adiposo branco o CP1, que são proteínas desacopladoras mitocondriais tipo 1. E isso aumenta a termogênese, o gasto energético. Olha o processo aqui. Eu tenho lá nas células adiposas marrons, eu tenho o CP1, mas na célula adiposa branca, que é onde fica o estoque de gordura, forma citocinas inflamatórias, não. Mas a irisina vai nessas células adiposas brancas e agora coloca mais o CP1. E daí, o que tem agora a ver com essa UCP1? É o seguinte, para formar ATP na cadeia transportadora de elétrons, para formar ATP na cadeia transportadora de elétrons, eu preciso que os prótons H+, passem por meio da ATP sintase, para que a ATP sintase gire e una o ADP com o fosfato, e agora forme um ATP. Para poder girar a ATP sintase e agora ter essa união do fosfato com o ADP, eu preciso que prótons H+ passem por ali. Só que tem o seguinte, se tiver o CP1, alguns prótons, ao invés de passar pela ATP sintase, passam pela CP1. O que isso significa? Que eu vou precisar de mais prótons. Imagina o seguinte, se 10 prótons passam por aqui, forma um nível de ATP. Só que agora tem os mesmos 10 prótons, mas agora 5 passou por aqui e 5 passou por aqui. Quer dizer que formou, então, menos ATPs, porque 5 prótons passou por aqui. O que significa? Eu continuo tendo que produzir, por exemplo, eu continuo tendo que produzir 10 ATPs por minuto para me manter em repouso. Continuo tendo que produzir 10 ATPs por minuto, uma analogia aqui. 10 ATPs por minuto. Passou 10 prótons H+, não é essa conta, só para você poder entender. Passou 10 prótons H+ aqui, girou a ATP sintase e ela une o ADP com fosfato e forma um ATP. Então, para eu formar 10 ATPs, precisei de 10 prótons H+. Só que agora, se eu tenho o CP1 ali, ao invés de passar 10 por aqui, alguns passaram por aqui. E aqui não forma energia.
Aqui não forma. Então, vamos supor que passou 5 por aqui e 5 por aqui. Se passou 5 por aqui, eu formei apenas 5 ATPs. Mas para poder me manter em repouso, eu preciso de continuar produzindo 10 ATPs por minuto. O que isso significa? Que eu vou ter que oxidar mais carboidratos e gorduras para ter esses prótons H+, passando por aqui para gerar o ATP. O que isso significa? Que você vai ter agora aumento da metabolização de carboidratos e principalmente de gordura. Olha que interessante, quando você aumenta o CP1 na sua célula adiposa branca, a célula adiposa branca do seu aluno, agora tem maior possibilidade de termogênese, de gasto calórico em repouso. Faça o seu treino aumentar a expressão de irisina para levar ao aumento de um CP1. E aí é toda uma cascata de sinalização. Por isso que não é emagrecimento, só déficit calórico. Por isso que não é. Porque eu tenho uma cascata de reações fisiológicas que eu tenho que entender. Por isso que eu tenho que entender a complexidade das respostas fisiológicas. É o seguinte, então você já sabe o quê? Que a obesidade, diabetes, hipertensão causa todas aquelas alterações fisiológicas. E você já sabe, para poder combater essas alterações, você vai ter que aumentar irisina, fazer o seu músculo aumentar. Olha agora que passo a passo que eu falei para vocês. Agora nós estamos estudando como que eu vou modificar essas alterações. Como que agora eu vou ajustar essas alterações? Está tudo alterado. Está tudo alterado. Hemoglobina glicada elevada, insulina elevada, aumento da estimulação simpática, citocinas inflamatórias circulantes aumentadas, pressão arterial elevada, cascata da insulina inibida, hemoglobina glicada liberando muitas citocinas inflamatórias, mais vasoconstrição, maior retenção de sódio e água lá nos túbulos renais e ductos coletores do rim, aumentando o volume sanguíneo, aumentando mais a pressão arterial. Está tudo alterado. E a discussão que fica muitas vezes é isso aqui? Não. A discussão nossa agora passou a ser o quê? Como que eu modifico, como que eu ajusto essas alterações? Alguma das respostas você já sabe. Quais são? Faça o seu músculo liberar miocinas específicas. Rafael, como que eu faço isso? Como que eu faço o músculo liberar, por exemplo, irisina? Agora não é o foco ainda. O foco agora é saber o que você tem que fazer. O que você tem que fazer é, faça o seu músculo liberar irisina, porque a irisina vai e atua no tecido adiposo branco, que está aumentado no seu aluno que tem obesidade abdominal, fazendo ele se converter numa isoforma de tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom tem mais o CP1, proteína desacopladora mitocondrial, em que parte dos prótons H+, não retornam pela ATP sintase para formar ATP, mas sim vazam pela o CP1. Logo, eu vou ter que oxidar mais gorduras para poder produzir ATP. Opa, mais oxidação de gorduras, mais emagrecimento. Faça o seu músculo liberar interleucina 6, porque a interleucina 6 aumenta a interleucina 10, interleucina 1-RA, que inibe citocinas inflamatórias que estão aumentadas, que são aquelas citocinas, por exemplo, que estão levando agora o aumento da fome no seu aluno e menos saciedade. Não acha que a fome dele é só porque é parte comportamental. Tem a parte do sistema nervoso autonômico, que ele não controla. Então, agora, se você aumentar as citocinas anti-inflamatórias, você agora ajusta essa resposta fisiológica. Aquela cascata da insulina que está inibida, se você aumentar a interleucina 10, interleucina 1-RA, você agora aumenta aquela cascata de sinalização. Quando você aumenta interleucina 6, você aumenta GLP-1. GLP-1 agora traz saciedade. Você diminui a necrose, a morte das células beta-pancreáticas. Então, Rafael, o que mais que eu tenho que fazer? Vamos lá, vamos entender. O que mais que eu tenho que fazer para poder tratar o meu aluno?